toda vez que a Palô vem aqui, a Palomara Silva, depois do nosso Instagram, o telefone aqui toca muito, muito, porque a Palomara, ela há 20, é novinha, mas ela faz isso já há muitos anos, que a advocacia previdenciária entende como ninguém de previdência. Então, sempre que ela vem, todo mundo tem dúvidas desse assunto, porque a gente trabalhou a vida inteira, merece se aposentar com dignidade, mas nem sempre isso acontece. E as regras foram mudando muito. Então, assim, se já era complicado antes, imagina agora. Hoje nós vamos falar sobre a regra de transição do pedágio 50% e as regras da reforma previdenciária. Paloma, seja bem-vinda, mas tem que ter, é muito difícil esse direito, né? Eu fiz faculdade de Direito, sou formada, mas previdenciário também, eu já não gostava também. Não, e você sabe que não existe previdenciário nas faculdades, ou se existe, é um período muito curto. Eu lembro que foi um semestre. Não, acho que eu fiz um semestre. Quando eu fiz o EN, eu não tive direito previdenciário, por isso é que eu falo, não é que eu sei tudo, mas do pouco que eu sei, muita gente não sabe, as regras vão mudando, vão melhorando, vão piorando. O que aconteceu com a pensão? Agora a gente conversava aqui no intervalo. Todo mundo tem interesse em conhecer, né? Todo mundo tem interesse em saber. Eu acho assim, é do ser humano a gente trabalhar a vida toda e ter o direito à sua aposentadoria e ter uma aposentadoria digna e uma aposentadoria que você ainda pode aproveitar um pouco a vida. Exatamente. Porque se você a aposentadoria lá quando você já não está mais podendo nada, mas infelizmente o Brasil, não sei se esse é o meu ponto de vista, é um país que não tem, teria que ter dinheiro, mas não tem, e aí eles fazem regras porque senão a Previdência quebra, e com isso as pessoas vão vivendo nessa confusão. Eu acho que é uma forma até de inibir, né, essa aposentadoria precoce, por isso é que eu trouxe também essa regra de transição, é a minha regra de transição queridinha lá do escritório, é a que eu mais aplico. Então a gente sabe aí, né, finalzinho de 2019, em novembro de 2019, veio a reforma previdenciária, então eu sigo na minha linha do tempo, antes de novembro de 2019 e pós-novembro de 2019. As regras, gente, eram um pouquinho diferentes. E com a reforma, as regras ficaram um pouquinho mais agressivas, Rose, principalmente para aquele trabalhador que está na faixa aí dos seus 50, 51 anos, que ele cresceu trabalhando na lavoura, aí ele passa a desenvolver uma atividade, pode ser soldador, mecânico, frentista, uma atividade especial, e que ele já adquiriu tempo de contribuição, mas ele ainda não tem a idade. E aí o que acontece pós-reforma? Não existe mais a espécie aposentadoria por tempo de contribuição. Aí o trabalhador fala assim, Palomara, mas eu já tenho meus 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher. E o que é que eu faço agora? Então, as regras de transição, Rose, é como se fosse assim, um marco entre as regras antigas e as regras permanentes atuais. É como se fosse, assim, uma forma de amenizar as consequências dessas novas regras, principalmente para esses trabalhadores. E quem agora ainda está bem jovem trabalhando vai se adequar às novas regras. Isso. O problema é aquela pessoa que estava já para se aposentar no período da mudança. Nossa, você falou, assim, o seu raciocínio foi perfeito. Gente, as regras de transição, assim como a Rose falou, só são aplicadas, Rose, para quem já era afiliado ao regime geral da Previdência Social. E também já estava ali para bem pertinho, exatamente. Para quem se filiar pós-reforma, não entra nas regras de transição. Então, é como se fosse... Mas aí é pessoas que já sabem Eu também, acho também. Né? Quem tem agora só 20 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, ele já sabe que a regra foi nova, que ele vai ter que se aposentar de uma forma diferente. O duro é aquela pessoa que vinha naquela regra, estava contando o período, estava assim, agora eu vou me aposentar. Agora eu vou se aposentar. E aí chegou a reforma, pá! Não é assim, você vai ter que trabalhar mais um pouco. Exatamente. E aí, eu achei muito interessante trazer, são várias regras, tá, gente? Transição, hoje eu só vou falar dessa regra de transição do pedágio 50%, mas futuramente eu volto falando da regra dos pontos, tem várias regras para professores. Regra do pedágio 50% é para quem faltava 2 anos para se aposentar. Por contribuição. Tipo assim, era 35 de contribuição, já tinha contribuído 33. Estava faltando 2 anos. Perfeito. E para a mulher, 28 anos de tempo de contribuição. Então, essa regra de transição é para quem já estava bem pertinho de se aposentar. Então, mulheres com 28, homens 33 anos. Lembrando que essa regra é a única regra de transição que incide o fator previdenciário e não tem o requisito idade. Então, isso que é bom. Por isso é que eu gosto. A maioria dos meus clientes são nessa faixa de 50 anos, estão muito longe de atingir o requisito etário. Então, o que a gente faz, Rose? A gente soma, que o povo fala que eu faço milagre, mas eu não faço milagre. Eu vou
entrando na história do meu cliente. Então, hoje a gente consegue pegar a aposentadoria, reconhecimento de atividade rural a partir dos 8 anos. Então, vamos supor que esse cliente ficou até os 18 na lavoura. Eu pego 10. Quem não ficou em lavoura? Quem não ficou, provavelmente trabalhou sem registro em carteira, ou prestou serviço militar, ou teve a carteira rasurada, ficou em época de seminário. Tem que fazer uma entrevista com um profissional, porque a gente vai fazer essa busca, né, de tempo sem registro em carteira. A maioria trabalhou sem registro em carteira, seja na lavoura ou seja na cidade. É possível? É possível. Depois a gente pode converter atividade especial, insalubridade, periculosidade. É possível. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, professora de piano. Tinha carteira assinada. Não pagava. Aí eu fui trabalhar na Câmara Municipal. Eu vou ter que sentar e reformar. Aí eu era como que era dos vereadores da Câmara Municipal? A gente recebia pela prefeitura. Capsema. Era pela Capsema. Daí não tinha mais. Aí voltei. Então, tipo assim, PJ. Então, vamos fazer. Eu acho que eu tô quase aposentando. Vamos gravar, eu vou fazer passo a passo da sua aposentadoria. Mas eu quis dizer assim, essa questão de a gente falar da carteira, muitas vezes você acaba, não é... E as pessoas não sabem, né? Até depois vou vir também, acho que já eu dei a dica do seminário, muita gente não sabia que podia reconhecer o período de seminário sem vínculo. Então, para você que já acha que pegando o tempo de lavoura, o tempo de carteira, convertendo atividade especial, fecha 33 anos até 2019 e mulher fecha 28 anos, eu posso aplicar a regra de transição do pedágio 50%, onde a pessoa paga um pedágio. Pedágio o que é, né? Quando a gente passa na estrada, pedágio é um pagamento. E aqui nessa regra, o pedágio também é feito um pagamento, mas o pagamento não é em dinheiro. O pagamento é feito através de um tempo de contribuição. Então, ele paga 50% desse período que falta. Então, vamos supor, esse trabalhador faltava 2 anos para ele fechar 35, 50% de 2 anos é 1. Então, ele vai pagar, além dos 2 que faltavam para 35, mais 1. Nossa. Aí ele fecha 36 e aposenta. Então, ainda ele entra na regra de 2019. Entra. Ou a mulher, que era 28. Então, assim, ainda há algumas situações. Existe. Por isso que tem que saber, né, tem. Palomara? É aquelas regrinhas ali, pequenininha. Porque às vezes a pessoa fala, pronto, não vou mais me aposentar, estava tudo certo. Exatamente. E aí desiste. Aí, por exemplo, fica muito longe. Porque o requisito etário agora é 62 para o homem. Então, a pessoa fala, faltam 12 anos. Então, a gente não está falando de 1, 2 anos de trabalho. São 12 anos que a pessoa precisa trabalhar. E, de fato, a pessoa desiste. E aí, é como se eu acendesse uma luz, né, no fim do túnel. Eu falo, pera lá, seu João, pera lá. Vamos ver o que o senhor fez de criança, o senhor trabalhou, a maioria cresceu, culturalmente falando. Temos um país que as crianças cresciam mesmo trabalhando na lavoura. Sim. Então, deixa eu olhar. É possível. E aí, ao invés de trabalhar 12 anos, essa pessoa se enquadra na regra de transição e tem que pagar 1 ano de pedágio. É como se ela tivesse trabalhar mais 3 anos, então. Isso. Se ela fechou 33, até essa reforma, ela paga 2 anos até 35 e 1 ano de pedágio. Palomara, exatamente. Isso é muito fácil ou isso é trabalhoso para ser aceito? Pode acontecer de não ser aceito? Eu falo assim, que se fosse fácil, eu não teria tanto trabalho. Infelizmente, era para ser um direito do trabalhador, né? E o trabalhador ir lá no INSS e requerer os seus direitos. Mas existem regras, a gente tem que cumprir, né? O que eu preciso para juntar o período rural? Preciso de testemunha? Quais documentos? Agora tem um documento novo chamado autodeclaração. Período de atividade especial, eu sou frentista, mas o posto fechou. Como é que eu vou comprovar? Então, o ideal é que procure, sim. Precisa de uma mão de obra qualificada, Rose. Precisa. Mas, não, o que eu falo é assim, mesmo com a mão de obra, né, mesmo com advogado, essa regra de 50% aí do pedágio, ela é fácil ou pode acontecer do INSS não aceitar de determinada profissão ou de determinada pessoa? Se a gente atingir o tempo, 90%. Então, eu acho que existe um bastidor ali por trás da preparação de uma documentação. As pessoas falam, você só coloca a sentença procedente. De fato, no escritório, a grande maioria é procedente, porque nós, previdenciaristas, a gente só recebe quando sai. Eu dificilmente vou protocolar um processo que eu acho que não vai ter êxito, né? Vou abrir o jogo aqui com você. Mas é claro que pode sim, respondendo a pergunta da Rose, entrar com o processo e ainda assim o INSS não reconhecer o período rural que eu quero, ou não reconhecer o período de conversão especial e essa regra não ser aplicada. Por isso que eu acho que existe, igual eu vi você falando, doutor Tiago, né? O cliente chega, o paciente chega querendo mexer nos dentes para ontem. Assim também. Quer chegar, né? Eu quero chegar lá, a Palomara vai resolver e eu, com 1 mês, estou com a minha aposentadoria. Eu sempre falo isso para o cliente. Não é hoje, seu João, não é amanhã,
Não é semana que vem. É um processo. Mas pode ser, sim, que não dê. Pode ser que não dê, Mas né? com uma boa mão de obra e um bom preparo de processo, 90% de chance. Dá certo, né?